Bom, gente, a gente está entrando na terceira parte da termologia, que das 4 partes que eu separei, né, no material de vocês tem divisão de 4 partes, é a parte mais importante. Né? Se eu tivesse que arriscar um exercício de termologia, ele vem para o Enem, para os vestibulares de maneira geral, ele vem aqui nessa parte. Essa parte, eu não sei se a gente vai conseguir trabalhar numa aula só, para variar, né? Porque o trabalho é um caminho para chegar, né? Aonde que a gente quer chegar? No equilíbrio térmico. A gente quer trabalhar com a condição de equilíbrio térmico. Então, para falar de equilíbrio térmico, a gente tem que definir equilíbrio térmico e falar de propriedades térmicas de corpos. Porque o que a gente vai fazer agora é estudar aquilo que a gente viu vamos dizer assim, na parte anterior, né, que era a parte de propagação de calor. Então, a gente viu de que maneira o calor se propaga. Ele pode se propagar por meios materiais, né, condução ou convecção, e ele pode se propagar pelo vácuo, a partir de onda eletromagnética. O que a gente vai discutir agora aqui é, primeiro, dá para calcular esse calor? Dá. Esse calor, ele vai causar no corpo, a priori, né, quando um corpo perde ou ganha calor, a priori, ele vai mudar a sua temperatura. Então, o que a gente vai tentar fazer é estabelecer uma relação matemática entre esse calor e essa variação de temperatura, né? Por exemplo, uma pergunta que eu já posso até começar a aula lançando para vocês aqui. E aí, dependendo da tua resposta, você já sabe como é que você está de termologia. Quando eu dou calor para um corpo, a priori a temperatura dele aumenta. Mas, será que se eu der a mesma quantidade de calor para 2 corpos, eles variam a quantidade de temperatura na mesma coisa? Será que eles variam a temperatura do mesmo jeito? A gente vai descobrir que não. Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Vamos falar de calor latente, calor sensível, calor específico, né? Capacidade térmica, e se der tempo a gente fala de balanço energético, tá? Quais são os tópicos que estão programados para a aula? Que a gente precisa falar. Isso aqui, tá? Equilíbrio térmico e propriedades térmicas do corpo. E aí no finalzinho da aula a gente faz uns exemplos. Tá? Eu tenho procurado acrescentar no material alguns exemplos de exercícios que eu pego de própria apostila. Tá? Eu estou pegando bastante exercícios do SAS, exercícios que são mais simples, para ficar como exemplo de aula. Tá? A gente vai deixar os exercícios depois. Se vocês olharem na parte 3, né, dessa aula, tem uma porrada de exercício. Tem uns 17, 18 exercícios. A gente vai fazer todos juntos, mas depois. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar de equilíbrio térmico. A temperatura, a gente discutiu um pouco sobre isso na primeira aula. A temperatura é uma forma de você medir o grau de agitação das partículas. Então, de maneira indireta, pela temperatura, você sabe se as partículas estão mais ou menos agitadas. Então, de uma maneira muito simples, a gente pode pensar que a temperatura ela é uma medida relacionada com a energia térmica de um corpo. Tá? Então, aqui eu tenho uma situação que é basicamente o nosso foco do assunto. Né? A parte 3 do material de termologia, ela vai discutir esse problema. Então, eu tenho aqui uma certa quantidade de um corpo. Tá? Aqui eu tenho uma certa quantidade de um outro corpo. Tá? Esses corpos são de materiais diferentes. Depois a gente discute a questão do calor específico. Tá? E os corpos estão a temperaturas diferentes. Beleza. Tem uma leizinha da termodinâmica, que é uma das leis que a gente vai discutir muito na parte de termodinâmica, né? Que fala uma coisa que todo mundo presencia. Quando você coloca 2 corpos em contato, esse contato térmico, né? Ou seja, que você dá condições do calor fluir, o calor ele vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Certo? Então, a ideia é imaginar de uma maneira bem simples, que o calor, quando você colocar os corpos em contato, o calor ele vai ser trocado de A para B.
Então, isso traz para os corpos dois efeitos, né? O corpo A, ele vai sofrer uma variação de temperatura, que eu vou chamar de delta teta A, tudo bem? Negativa. Ou seja, a temperatura dele vai diminuindo. E o corpo B vai sofrer um aumento de temperatura. Ele vai sofrer um aumento de temperatura. Por conta em decorrência da troca de calor. Do corpo A, calor saindo do corpo A para o corpo B. Tá? Então, o corpo A, ele perde calor e o corpo B ganha calor. Então, a gente vai definir calor daquela maneira bem tradicional, né? Que o calor nada mais é do que uma energia térmica trocada entre corpos de diferentes temperaturas. Pronto. Tá aqui. Só que essa troca de... Peraí, temperaturas. Beleza? Essa energia, segundo a termodinâmica, ela sempre flui nesse sentido, de maneira espontânea, né? Então, o calor andando de maneira espontânea, presta muita atenção nessa frase. O calor andando de maneira espontânea flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá? Essa fluidez do calor, ela tem um fim. Tem uma hora que o calor para de ser trocado. Porque não há mais necessidade dessa troca. Então, isso é um processo que a natureza faz. Isso é representado nesse gráfico aqui, ó. Beleza? Esse gráfico ele mostra a variação de temperatura do corpo A. Então, a curva que está decrescendo representaria o corpo A, a temperatura do corpo A. Ela parte de um θ0 e vai até um θf. E o corpo B vai de um θ0B, né, até um θb. Né? E o equilíbrio térmico é atingido quando as temperaturas se igualam. Então, você tem aqui um θ de equilíbrio. E este θ de equilíbrio é objeto de uma série de questões de vestibular. O que basicamente vocês vão enfrentar assim, de mais frequência, né? É você prever qual a temperatura de equilíbrio. É basicamente essa a ideia. Tá, então eu vou pegar o corpo A, que está a 160, vou pegar o corpo B, que está a 30. Notem que as massas não são iguais, né? Os calores específicos, que depois a gente vai discutir, vão fazer toda a diferença nesse negócio. Né? O calor específico é o que o corpo faz com o calor que ele recebe. A gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, a partir dessas coisas todas, a gente vai tentar prever qual a temperatura de equilíbrio. Tá? O princípio disso é muito simples. O princípio disso é muito simples. Por quê? O calor ele é trocado do corpo A para o corpo B. Certo? Então, eu posso dizer, ver se você concorda comigo, que o corpo A ele vai perder calor. Então, ele perde calor. Perde QA. Gente, calor é energia. Calor é energia. O que eu quero dizer com isso? Calor pode ser positivo ou negativo. O calor não é vetor que tem módulo. Não existe módulo do calor. Calcule a direção do calor, calcule o sentido do calor. Não tem isso. Calor é uma grandeza escalar, porque ele é energia. Então, quando o corpo perde calor, nós vamos descobrir que esse calor vai ser representado com um número negativo. Tá? Então, ele perde QA. O corpo B
ele ganha QB. Esse calor aqui é negativo, né? Perdão. E esse aqui é positivo. Olha como faz sentido, né? Olha como faz sentido. O corpo A, ele tem uma variação de temperatura negativa, está esfriando, né? Portanto, ele perde calor negativo. Tá? Por enquanto, a gente não está fazendo contas, mas vocês já vão se acostumando com essa linguagem. E o corpo B, ele está com... ele sofreu aquecimento, então, tipo, ele recebeu o calor, a temperatura dele aumentou, as moléculas se agitam mais, de tal maneira que a variação de temperatura dele é positiva. Se a variação de temperatura dele é positiva, calor positivo. Aí eu posso dizer o seguinte, como se trata de uma troca, né? Eu posso pensar que esse sistema é um sistema que não troca calor com o ambiente. Então eu vou dizer que A e B, eles vão constituir um sistema isolado. Isolado termicamente, né? Vocês já perceberam uma coisa? Espera aí. Sistema isolado termicamente. Vocês já perceberam que a física adora sistema isolado? Ó, eu posso citar alguns para vocês. Exemplo. O sistema isolado do ponto de vista de energia. A energia do sistema não muda. Quando você pensa numa queda livre, né, onde a energia potencial vira cinética, está sem atrito. A gente considera nas colisões, quando dois corpos colidem, a gente considera que esse sistema é mecanicamente isolado, quer dizer, ele não interage com força externa. Aí, quando a gente vai para a eletricidade, a gente aprende que na troca de carga, o sistema é eletricamente isolado. Ou seja, ele não troca cargas com o meio externo. Isso é um sistema isolado. E aqui a gente aparece de novo com a questão do sistema isolado. Nesse caso, o que eu não quero que o sistema troque? Calor. Então, eu vou fazer essa experiência dentro de um recipiente chamado calorímetro. O calorímetro é um recipiente que, vamos dizer assim, quase elimina a troca de calor com o meio externo. É importante que o meio externo não participe desse processo, né? Eu quero trocar calor com você, mas eu não quero que a gente troque calor com outro, porque aí esse outro atrapalha, tá? Então, quando o sistema é isolado termicamente, o que eu posso garantir? Que ele não tem troca de calor com a vizinhança. Então, não há troca de calor com vizinhança. Com a vizinhança, tá? Abreviei ali vizinhança. Ok? E qual é a consequência imediata disso? Que o módulo do calor perdido, é igual ao módulo do calor recebido. Basicamente é isso. A aula é isso. Quer dizer, não a aula, né? O processo de troca de calor vai ser regido, vamos dizer assim, por essa regra. Tá? Aí o que acontece? E aí entra a parte matemática da aula. Por quê? Porque, gente, vamos pensar o seguinte. O corpo A, ele vai perder calor. Quando ele perde calor, ele esfria. Será que a variação de temperatura que o A esfria também é igual à variação de temperatura que o B? Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Será que se o A resfriar 40, o B tem que resfriar 40, esquentar 40? A gente vai ver que não. Por quê? Porque um corpo, quando ele está perdendo ou ganhando calor, ele tem uma
propriedade térmica associada a isso. Tipo assim, qualquer corpo pode doar ou receber calor. Mas a gente vai perceber que essa perda ou esse ganho de calor, ele vai provocar mudanças de temperaturas diferentes no corpo. Eu vou pegar um exemplo muito simples, que vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer com isso. Que aí a gente já entra na segunda parte da história, tá? Experiência. Eu já até falei isso na outra aula. Imagine 2 colheres de mesma massa, idênticas, só que uma de metal e uma de madeira. Ok? Eu vou pegar as 2 colheres e vou aproximá-las de uma chama do fogo. E vou perceber rapidamente que a colher de metal começa a esquentar mais rápido do que a colher de madeira. A colher de madeira você consegue segurar ela durante um puta tempo, não vai ter problema nenhum. O que isso mostra de maneira muito conceitual? Que quando um corpo ganha calor, ele pode variar mais ou menos a sua temperatura. Tudo depende do material. Então, por exemplo, para um corpo, vamos imaginar que o corpo A, ele vai perder 4.000 calorias. E aí, peraí, deixa eu ver o que estão chamando aqui. Ah, não, tá certo. Vamos supor, por exemplo, ó, tenta imaginar o seguinte. Suponha que esse corpo A, ele vai perder 4.000 calorias. Quando ele perde 4.000 calorias, ele vai resfriar a uma certa temperatura. Pode ser que o corpo B, ao ganhar essas 4.000 calorias, esquente uma temperatura pouquinho. Ou seja, enquanto o A esfria muito, porque perde o calor, o B esquenta pouco, porque ganha calor. Essa questão, de maneira bem grosseira, tá, gente? De esfriar muito, esfriar pouco, esquentar muito, esquentar pouco, tem a ver com o que a gente vai estudar agora, que é o calor específico, tá? Beleza? Então, próximo passo. Próximo passo. Como é que esse corpo perde o calor? O corpo A, né? Como é que o corpo B ganha o calor? Então, vamos trocar aqui. Bom, a primeira forma de você medir como é que um corpo lida com o calor, vamos chamar de lida com o calor, tá? É a capacidade térmica. Então, vamos imaginar um corpo qualquer. Então, tipo, você tem lá um corpo, tá? E aí, vamos supor que você vá dar calor para o corpo. Então, você vai dar calor. Esse calor que você vai doar é chamado de quê? Tá. O que você vai observar nesse corpo? Ele vai sofrer uma variação de temperatura positiva. Positiva. Tudo bem? Então, tá. Agora, então você vai dar o calor e vai medir a temperatura dele. Depois que você fizer isso, você vai fazer uma conta. Você vai pegar o calor que você deu e ver quantos graus ele esquentou com isso. Isso aqui eu vou chamar de capacidade térmica. É a quantidade de graus que você esquenta para cada caloria que você ganha. É isso. A capacidade térmica, ó, para pensar. Ó. É a quantidade de graus que você esquenta para cada caloria que você ganha. Tá? Vamos olhar para algumas questões aqui, né? Observação importante. Unidades. Se eu estou no sistema internacional, a unidade de capacidade térmica é Joule por Kelvin. Joule Kelvin. Tá bom? No entanto, nos problemas de termologia, usualmente a gente usa outra unidade. Usualmente a gente usa caloria por grau Celsius.
tá? A melhor maneira de você entender uma fórmula é olhar para a unidade e pensar nela. Por exemplo, ó, vamos fazer de conta que a gente tenha uma informação num texto. Vamos supor que você está lá... eu vou procurar aqui. Se bem que talvez eu não consiga procurar porque a capacidade térmica é um negócio meio tosco. Vamos supor que você esteja... geralmente, onde você vai encontrar essa informação? Capacidade térmica. Por exemplo, deixa eu voltar um pouco no slide que eu quero explicar um negócio para vocês entenderem. Para você fazer isso aqui, ó, a troca de calor, você tem que fazer isso num recipiente, não tem? Concorda comigo? Você tem que fazer isso num recipiente. O que acontece às vezes não, é que na prática, quando você mistura duas coisas no recipiente, vocês concordam comigo que o recipiente também troca calor? Se você está fazendo numa garrafa térmica, ela não deixa passar calor, mas ela absorve um pouco do calor. Ela esquenta sim. Por mais isolante que seja o ambiente, né, o recipiente, na prática, ele tem uma capacidade térmica. Então, geralmente, quando é que você vai ler esse tipo de informação? Quando o cara, por exemplo, ele fala assim, olha, eu vou pegar uma água quente, vou pegar uma água fria e colocar numa garrafa de capacidade térmica tanto. Geralmente ele vai te dar capacidade térmica de objetos, de uma jarra, de um balde. Por quê? Porque o balde vai participar da troca de calor. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha sei lá, uma garrafa. Você tem uma garrafa. Qual é a capacidade térmica da garrafa? Estou chutando um valor, tá, gente? Estou inventando. 250 calorias por grau Celsius. Traduz isso para mim. Pensa assim, ó. Quando essa garrafa perde 250 calorias, ela esfria 1 grau Celsius. Se ela perder 250, ela esfria 1 grau Celsius. Se ela ganhar 250 calorias, ela esquenta 1 grau Celsius. Tá? A capacidade térmica, ela não leva em conta o tamanho do objeto, percebe? A massa. É só a quantidade de calor que ela tem para variar a temperatura. Beleza? Tudo bem? Então, eu posso escrever assim, ó. Quando perde 250... Opa. Quando perde 250 calorias, a variação de temperatura é igual a 1 grau Celsius negativo. Então, ele esfria 1 grau Celsius a cada 250 calorias que ele perde. Então, você imagina o seguinte, né? Quando o negócio está trocando calor, ele pode ou esquentar ou esfriar. Quando você coloca, por exemplo, gelo na garrafa, a garrafa esfria. E ela vai esfriando nessa relação. Ó, a cada 250 calorias que eu perco, eu esfrio 1 grau Celsius. É isso, tá? Ou ganha 250 calorias, aí ele esquenta 1 grau Celsius. Ela esquenta 1 grau Celsius. Tá bom? Beleza? Podem tirar print. A capacidade térmica, ela é uma grandeza que no ensino médio a gente não usa tanto. Tá? Embora tenha um outro problema com ela. Uma outra grandeza que a gente vai ver agora, que a gente usa mais, bem mais, inclusive, é o calor específico. O calor específico, de uma certa maneira, ele lembra a capacidade térmica.
Tanto é que a gente consegue transformar um no outro, em termos de fórmula, tá? A história é a seguinte. Deixa eu colocar aqui a tabela, porque daí depois a gente discute a tabela. Aqui, ó. Aqui eu coloquei uma tabela com calores específicos de várias coisas. E nós observamos, inclusive, que o calor específico ele é muito curioso, porque ele não é uma propriedade química. Por que eu estou contando isso? Olha o calor específico da água líquida e olha o calor específico do gelo. Gelo é água. O fato do gelo estar no estado sólido, né, e a água no líquido, também muda o calor específico do material, tá? Isso tem uma série de consequências. Só para você ter uma noção, gente, sem brincadeira, com esse conceito, dá para você fazer umas 5, 6 questões de termologia diferentes. A gente vai falar de ilha de calor. Você pode explicar, por exemplo, por que quando o lago congela, ele só congela por cima. Puta, dá para falar um monte de coisa. Um monte de... A história da brisa que a gente estudou lá na propagação de calor, né? Por que durante o dia a brisa vem do oceano para o continente? Isso tem a ver com capacidade térmica da areia, com o calor específico da areia. Então tem um monte. Esse ponto é um ponto bem delicado, tá? Bem importante. Então, para vocês entenderem o que é história, faz o seguinte: imagina que eu tenho aqui um corpo que tem uma massa m. Tá. Aí eu vou dar calor para ele. Eu vou dar um calor para ele. Que é A. Só que, né? E, obviamente, eu vou observar a variação de temperatura. Percebe que a ideia é a mesma? A diferença é que agora eu estou analisando uma massa conhecida do material. Então, percebe a diferença de um para o outro? A capacidade térmica a gente usa normalmente para coisas. Coisas. Você pode usar para uma substância. Tem capacidade térmica da água, tem. Mas geralmente a gente usa para coisas. O calor específico a gente vai usar para massas. Então, você leva em consideração massa. Então, geralmente, a gente usa para substâncias. Então, você pode perceber aqui que tudo que tem aqui são substâncias. Né? O vidro não é uma substância propriamente, porque, na verdade, ele é uma mistura de coisas, mas, na maioria das vezes, eu uso o calor específico para substâncias. Bom, o que eu quero saber, então? Na capacidade térmica, eu queria saber o seguinte: qual a quantidade de calor que ele usa para variar uma temperatura, não é? Isso aqui é a capacidade térmica. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo a massa. Então, como é que você lê isso? O calor específico é a quantidade de calor que uma certa massa usa. Então, o calor é por grama, tá vendo? Tantas calorias por grama. Por grama para fazer o quê? Para variar 1 grau Celsius. Tá vendo? Então, quando você olha para a unidade da tabela, né, que a gente está olhando aqui, caloria por grama grau Celsius. Tá? Essa é a unidade. Então, a definição de calor específico é essa. Ou calor sensível, tá? Talvez vocês tenham visto com esse nome também. Tá? O calor sensível, ele é representado pela letra Czinho. Então, capacidade térmica é o C maiúsculo e o calor específico é o C minúsculo. Tá bom? Então, olha que interessante. Vamos escolher aqui na tabela 3 coisas para você entender o que é o calor específico direitinho. Eu vou pegar água líquida, calor específico 1. Então, 1 caloria por grama grau Celsius. Tá bom? Vou pegar o gelo,
que é meia caloria por grama grau Celsius. E vou pegar, para fazer conta redonda, eu vou pegar o vidro, que é 0,2 cal grama grau Celsius. Se você não fizer isso aqui, você nunca vai entender esse negócio, gente. Tá? Então eu peço até um pouco de desculpa, porque às vezes eu vou meio que lento, mas é importante fazer isso aqui. Então vamos imaginar uma brincadeira. Faz de conta que eu tenho 1 grama de água, 1 grama de gelo e 1 grama de vidro. Vamos pegar a massa igual para a gente não ter que ficar fazendo conta que nem doido varrido. E aí a brincadeira é a seguinte. Eu vou dar para cada um deles, 2 calorias. Ok? Pergunta. Qual deles vai esquentar mais? Qual deles vai esquentar menos? Não importa muito a temperatura que eles estavam, tá, gente? Pensa que cada um vai ter um delta teta. Então a pergunta que fica é: quanto vale o show? Ó, quanto vale o delta teta de cada um deles? Vamos pensar um pouquinho? Olha só. Deixa eu pegar aqui o marcador. Ó. Confere comigo. Se eu falar e vocês não entenderem, me chama aqui no Whats. Pode ser no Whats também. No chat, tá? No chat. Ó. O que a água faz com 1 caloria? Com 1 caloria, 1 grama esquenta 1 grau Celsius. Não é mesmo? Ó, repetindo. 1 caloria, 1 grama esquenta 1 grau Celsius. Então, se eu der 2 calorias para 1 grama, concorda que ela vai esquentar 2 graus Celsius? Nós estamos trabalhando com proporção, não sei se vocês percebem. É uma regra de 3 meio composta. Olha só. 1 grama de água usa 1 caloria para esquentar 1 grau Celsius. Isso é uma regra de 3. Se eu pegar 1 grama de água e der 2 calorias para ela, quanto vale o delta teta? Sacaram isso? O delta teta deu 2 graus. Ok, tá bom. Agora, apaga isto e troca para o gelo. Gelo. Para o gelo, ó, 1 grama precisa de meia caloria. Nossa, peraí, ficou horrível isso. 1 grama precisa de meia caloria para esquentar 1 grau Celsius. E se eu der 2 calorias? Quanto ele esquenta? Perceberam? Tá? O gelo esquenta, então, 4 graus. O gelo esquenta 4 graus. Tá? E o vidro? O vidro vai esquentar 10 graus. Uhul! 10 graus. Perceberam o que é o calor específico? É claro que, para você fazer essa observação, nós precisamos colocar a mesma massa. Né? É importante entender isso. Então, para você analisar quem esquenta mais, quem esquenta menos, eu preciso colocar a massa constante para todos eles. Então, o que eu faço? Eu pego a mesma massa, dou a mesma quantidade de calor e vejo como é que cada um lida com a temperatura. Né? Eu vou fazer uma analogia, mas por favor, tá? Não tem nada a ver o que eu estou falando. Por favor. Sabe
lá na eletricidade, que tem uma coisa chamada resistor, o resistor ele resiste à passagem de corrente, não é? Então tem resistor alto, tem resistor baixo. Vamos dizer que toda substância tem uma resistência térmica. Ou seja, uma dificuldade em esquentar quando ganha calor. Por exemplo, observando essa continha que nós fizemos aqui na tela, quem é que tem mais resistência ao calor? A água. Você percebe que a água foi a que menos esquentou. A água é a que menos esquentou. Claro que quando eu tiro o calor, a água esfria menos, né? Também, esse processo ao contrário, só vai envolver a perda. Você percebe como a água é importante para nós? Vocês já devem ter visto professores de biologia falando que a água é um reservatório de temperatura. A água é capaz de manter temperaturas constantes ou próximos das constâncias, né? Mesmo perdendo ou ganhando muito calor. Né? Isso explica, por exemplo, por que quando a água da piscina toma sol o dia inteiro, aquele sol a pino, de noite ela está quente ainda. Né? Porque à noite abaixa a temperatura, o ar esfria muito, rápido. Né? Por que o ar esfria muito mais rápido? Porque ele tem um calor específico baixo. O ar tem um calor específico baixo, ou seja, se você der um pouquinho de calor para o ar, ele esquenta muito. Se você tirar um pouquinho de calor do ar, ele esfria muito. Percebem isso, gente? Deixa eu ver que estão me chamando aqui. Ah, já respondi. Ok. É que eu não olho, eu tô dando eu dou uma segurada nas coisas, porque daí eu termino a explicação e já encaixo a pergunta, tá? Tem gases, tá? Calor específico. E olha como isso é foda, esse assunto, viu, gente? A gente não estuda no ensino médio, tá? Mas o calor específico de uma coisa varia com a temperatura. Se você pegar, por exemplo, água a temperatura maior, água a temperatura menor, o calor específico varia. É que a gente não considera muito essa variação. A gente considera calor específico constante, tá bom? Ô, gente, dessa definição, não sei se vocês se atentaram a isto. Ó, deixa eu destacar um negócio aqui. Peraí, deixa eu tirar que tá cheio de coisa aberta na minha tela aqui, ó. Então, isso aqui é a definição de calor específico, ok? Dessa definição sai o que eles chamam, né, os livros, apostilas, de equação fundamental da termometria, ou da termologia, perdão, que é o quimacete, né? Ao invés de a gente isolar o calor específico, a gente isola o calor trocado. Então a gente diz assim, ó, o calor que o corpo ganha, sabe esse calor aqui, ó? Esse calor? Então, esse calor que o corpo ganha, ele é igual a massa vezes C vezes delta θ. Então, presta atenção, que eu quero que vocês percebam uma coisa. Presta atenção. Vamos imaginar uma quantidade de calor para um corpo, porque agora você tem que sair do número e ir para o conceito, porque se cair, vai cair conceito. Então, considere uma quantidade de calor qualquer, tá? O que você espera quando você dá calor para o corpo? Que ele varia a temperatura. Só que, se você analisar essa fórmula aqui, vê se você concorda comigo. Q igual a... Aí eu vou fazer assim, ó. MC. Vou colocar esse MC pequenininho aqui. MC. Vezes delta θ, não é? Eu vou colocar o delta θ de outra cor, porque eu quero fazer um raciocínio com vocês aqui, gente. Vocês desculpem aí a demora. Ó. Tá. Então, para pensar comigo assim, ó. Quando você dá calor para o corpo, você espera que a temperatura varie. Só que a variação de temperatura depende desse valor aqui, ó, do valor MC. O que eu quero que você entenda? Se o valor MC for muito grande, ou porque a massa é grande, ou porque o calor específico é grande, qualquer um dos dois motivos, ou porque os dois.
o que você espera que aconteça com a variação de temperatura? Que ela seja pequena. Não faz sentido? Por exemplo, para pensar. Imagina que você dá uma quantidade de calor qualquer para um corpo muito maçudo, para um corpo onde a massa seja muito grande. Se o corpo tem massa muito grande, a variação de temperatura dele vai ser pequena. Às vezes, a massa do corpo, ela nem é tão grande, mas ele tem um calor específico grande, que nem a água, por exemplo. Né? A água é difícil de esquentar, porque o calor específico dela é grande. Ok? Tudo bem? E para encerrar essa análise do Czinho, né, que depois eu vou contar algumas coisas para vocês, eu queria que vocês olhassem para isso aqui também, ó, gente. Tá vendo isso aqui, ó? Opa. Nossa, peraí, que eu tô juntando com a coisa errada. Danilo louco juntando com a coisa errada. Zé. Ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não é o Czão? Isso é o Czão. Tá vendo? Então você concorda comigo que Czão é igual a Eminho Czinho? Tá? O que eu fiz? Ó, vê se vocês concordam. Eu peguei a massa e passei multiplicando. Ó. Isso aqui é tudo Czão, ó. Czão. Eu só passei a massa para cá multiplicando, ó, e falei então que Czão é MCzinho, tá? Ok, beleza. Para encerrar agora de vez, eu posso olhar para o que macete e trocar o MC pelo Czão. Então você ganha dois que macetes, entre aspas, né? O que macete tradicional, que é o que macete, e o que macete que você vai trocar o MC. Então você vai escrever assim, ó. Calor trocado é igual. Aí você taca lá, ó. Czão, capacidade térmica, vezes variação de temperatura. Beleza? Então, o que vai acontecer lá na frente? Você vai precisar usar essa expressão. Ou porque o teu corpo ele está perdendo calor, ou porque ele está ganhando calor. Qual expressão eu uso, Dan? Depende. Se o exercício te der o calor específico, você vai usar o que macete. Se o exercício te der a capacidade térmica, você usa o Q igual a C vezes delta teta. Tá? Beleza? Só para deixar claro que existe uma semelhança muito grande mesmo entre capacidade térmica e calor específico. Tá? Beleza? Podem perguntar e printar. Pronto. Bom. Aqui eu coloquei uma temática que talvez vocês discutam um pouco na biologia, né? Esse conceito de ilha de calor, que é um conceito super famoso. Ele é bem perceptível aqui em Cuiabá. A gente consegue perceber quando você, por exemplo, vai para uma região mais afastada de Cuiabá, por exemplo, aqui em Várzea Grande. E é muito louco esse negócio da ilha de calor, porque eu não sei se vocês já perceberam isso. A gente sente essa ilha de calor quando está passando ali perto do Parque Mãe Bonifácia. Parque Mãe Bonifácia, por conta do parque, você tem uma formação vegetal e não tem muito prédio naquele entorno. Então, quando você está passando ali na Avenida do Biglar, você sente um calor. Aí, a hora que você desce naquela baixada, que tem a rotatória, você consegue perceber que ele é mais fresquinho, sobretudo à noite, né? Então, o fenômeno de ilha de calor, precisa explicar, né? É muito gostoso ali. Ali é muito gostoso para caminhar. Quem mora naquela região ali sente um pouco de um frescorzinho no final da tarde ali, né? Em alguns
em algumas épocas do ano, você sente bem a diferença de temperatura. Você passa de carro ali, é muito engraçado, porque você tá quente, aí você passa na frente do parque, esfria. Quando acaba o parque, começa a entrar aquela coisa de futebol, que o pessoal se reúne ali já começa a esquentar de novo. É muito louco, né? Aqui você tem um gráfico, ó, da amplitude da diferença de temperatura, né, perdão, da área urbana para a área rural. É bem considerável, né? Uma das explicações, porque você tem todo um fenômeno, né? Por exemplo, o caso de você ter prédio impede a circulação de ar, mas uma das coisas que contribui com a ilha de calor é isso aqui, ó. É isso aqui, né? No caso do asfalto, a gente tem uma questão bem complicada, porque ele é um material escuro, então ele absorve muita radiação, né? Radiação mesmo do sol. E além disso, ele tem um calor específico baixíssimo. Ele é que nem vidro, gente. Olha o asfalto. É que nem vidro. Pega uma panela de vidro, aquelas panelas de Tefal, né? De Tefal não, esqueci o nome do vidro. Pirex, né? Aqueles vidros refratários, tal. Você coloca no asfalto, é a mesma coisa, né? Olha que coisa maluca. Olha que coisa maluca. Para cada uma caloria, para cada. Aqui tem uma questão, só fazer uma correção nessa tabela, gente. Tira esse cacau aqui, tá? Por favor. Não é cacau, é cal só. Cal. Se você quiser deixar o cacau, coloca quilograma aqui, porque aí quilo com quilo cancela, tá? Mas é cal. Então, ó, olha que coisa louca. O concreto e o asfalto, vamos colocar que os dois sejam 0,2, o calor específico. Tudo bem? Você está aumentando de um, diminuindo no outro, enfim. Então, para cada uma caloria, o que você vai ter? Peraí, perdão. Você vai ter esse cara aumentando aproximadamente 5 graus Celsius para 1 grama, né? Para 1 grama, ó. Tá? Concreto esquenta mais ou menos 5 graus. Eu estou arredondando para 0,2 o calor específico dele. E esse maluco também. Enquanto a nossa querida água só esquenta 1 grau. Percebe a importância de você ter árvore perto? Além da árvore fazer sombra, né? Além da árvore fazer sombra, além da árvore ser esteticamente bonita, além da árvore trazer passarinho, a árvore, ela evapora muita água durante o dia pelas folhas. Então o ambiente ele vai ficando mais úmido. Se você tem um ambiente mais arborizado, você tem um ambiente mais úmido. Tendo um ambiente mais úmido, ele não vai esquentar tanto durante o dia, né? Vai se manter numa temperaturazinha mais aceitável. Agora, você tira a árvore e deixa o chão exposto, né? Como a gente tem nas cidades, nos centros urbanos, enfim, com os concretões dos prédios, enfim, tá? Beleza? Tranquilo? Então, ficar atento aí com a ilha de calor. Né? Existem alguns projetos em cidades, principalmente da Europa, né? Onde algumas essas cidades mais desenvolvidas, até culturalmente falando, né, onde já existe uma preocupação efetiva com o ambiente, de você fazer construções onde os próprios telhados são jardins suspensos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o cara vai construir um prédio. Dependendo do lugar onde ele vai construir o prédio, já é uma determinação de que lá em cima tem que fazer um jardim. Né? Os próprios arquitetos vão fazendo projetos, deixando jardins à mostra, para tentar diminuir um pouco essa coisa absurda, né? Beleza, vamos trocar então aqui. Deixa eu mostrar este vídeo para vocês. Espera aí. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar o som, porque senão vocês não vão escutar. Talvez vocês já tenham visto essa experiência. Espera aí, perdão, foi sem querer aqui. Abriu. Pronto.
Esse vídeo, gente, é uma experiência. Na verdade, o Iberê já fez também no Manual do Mundo. Basicamente, ele mostra como a água tem um calor específico alto. É uma comprovação experimental do calor específico alto da água, tá? Então eu vou colocar aqui o áudio. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me chamem, tá? Eu tento resolver aqui, mas eu acho que vocês vão ouvir. Que ideia, gente? Vem comigo. Tá quente pra dedéu, gente, tá? Vamos fazer o seguinte, nós vamos apagar esse carvão para usar no próximo churrasco. Uma sacola com água ou um saco plástico. Dá uma olhadinha, gente. Não pergunte como. A água vai borbulhar e devagar, olha o chiado. Que ideia, gente? Vem comigo. Não pergunte como. Claro que eu pergunto como. Óbvio que eu pergunto como. Alguém poderia me explicar o que aconteceu aqui? O que rolou aqui? What the fuck? What the fuck is this? Gente, o que acontece aqui é muito simples. Né? Talvez a... Já, vamos fazer. Toma cuidado para não pôr álcool no lugar, né? Que vai ser a última coisa que vai fazer na vida. Você vai acordar lá do lado de São Pedro. Ué, nossa, a última coisa que eu lembro é que eu tava com um saco na mão de um líquido. O que aconteceu aqui, gente? Deixa eu colocar mais para frente o vídeo, onde ele tá fazendo, para a gente falar deste point. Aqui, ó, point of view. Aqui, ó, desse ponto de vista. Tá aqui, ó. Esse aqui é o momento do vídeo que a gente fala, meu, caralho, peraí, ó. Ó, ele coloca, o carvão tá em brasa, daí meio que, ó, começa a meio que borbulhar lá embaixo, ó, e apaga, ó. Ó, você tá vendo aqui, ó? Né? Qual é a coisa louca da história, né? Porque como é que o plástico não derrete? Como é que o plástico não derrete? Na verdade, o que acontece é o seguinte, gente. A água, ela rouba o calor do carvão. Você tem então, vamos imaginar o seguinte, né? Você tem um corpo A. Deixa eu só colocar aqui, ó. Você tem o corpo A, que é o carvão. Você tem o corpo A, que é o carvão. Aí, você tem o plástico. E você tem a água. Certo? O que acontece, gente? Nós sabemos que o plástico ele derrete a temperaturas baixas, né? Quando o calor vem para cá, você tem aqui uma temperatura inicial, θ do carvão, θ0 do carvão, e uma temperatura θ0 da água, não é? Acontece o seguinte, vamos lá, que macete? Q igual a MC, opa, estou fazendo para água, tá? MC delta θ. Ok? Tá. A massa da água é gigante. É uma boa massa de água aí. Você tem uma massa de água considerável. E o calor específico da água é absurdamente alto. Tá? Vocês viram na tabela anterior que o calor específico da água, quando você olha para o valor, né, você fala, o calor específico da água é 1. Mas vai olhar os outros. Então, o que a gente vai perceber? O calor que o carvão está dando para a água está provocando uma variação de temperatura muito pequena. Ela quase não está esquentando, não dá nem tempo do plástico esquentar. Porque para o plástico começar a derreter, para pensar comigo, o plástico só vai começar a derreter se o que tiver dentro dele tiver numa temperatura muito alta. Só que a massa de água é tão grande, tenta imaginar que é uma quantidade de calor tão pequena para a água que ela nem sente isso. Ela nem está sentindo esse calor. A temperatura dela está praticamente constante. Você pode falar para mim assim, professor, mas se você olhar aqui, ó, tá vendo essa região aqui, ó? Tá formando meio que um vaporzinho de água lá dentro, ó.
essa região que está em contato direto com o carvão, ela está meio que fervendo. Mas se você considerar a massa de água como um todo, ela está longe de esquentar. O carvão vai perder todo o calor que ele puder, o sistema vai entrar em equilíbrio, e a hora que o sistema entrar em equilíbrio, o carvão para de dar calor, mas ele já apagou. Entenderam como é a lógica da coisa? Isso funciona com qualquer plástico. Isso funciona com qualquer plástico. Desde que o plástico já não esteja previamente furado, né? Porque daí vai vazar água de qualquer forma, mas funciona. Tá? Pode fazer que manda bala. É claro que, por exemplo, eu evitaria de usar um plástico fino, por quê, Vi? Por conta dele pode bater no carvão e furar, né? O ideal seria um plástico um pouquinho mais robusto, tá? E funciona mesmo, viu, gente? Você quer, por exemplo, você quer guardar o carvão para o próximo churrasco, sobrou, você repôs ali o carvão, né? Não fica aquela coisa queimando ali também, né? Até para o meio ambiente é meio tosco, tá bom? Mas percebe que é explicável, né? É super explicável, tá? Tranquilo, fechou. Deixa eu ver, acho que nós fechamos então a parte de calor específico. Fechamos a parte de churras intelectuais. Meu, Big Bang Theory, né, cara? Nossa, esse seriado para mim é a vida. O Big Bang Theory, eu queria entrar num portal e ficar, tipo assim, 1 ano vivendo com aqueles caras. Eu levo o saco. Traz o saco cheio de carne, de preferência, né? Traz uma linguicinha ou uma coisinha desse tipo aí, a gente usa o saco da linguiça. Tá? Peraí. Vamos mudar aqui. Bom, o que acontece? Saco vazio não para em pé. Vai trazer o saco vazio, né? Para encher de carne. O que acontece, gente? Nem sempre, quando um corpo troca calor com outro, ele varia a temperatura. Muitas vezes, a quantidade de calor trocada, ela pode causar mudança de estado no corpo. Mudança de estado. E aí entra em ação uma outra propriedade térmica, tá? O calor específico e a capacidade térmica, elas são propriedades atreladas à variação de temperatura. Pode perceber, no que macete, né? A própria definição do Cesão tem a ver com temperatura. Só que eu também consigo avaliar a capacidade de um corpo em, por exemplo, ganhar calor e derreter. Quanto de calor um corpo precisa para derreter? Será que todo corpo precisa da mesma quantidade de calor para derreter? Como é que eu meço isso? Né? Basicamente é isso, né? Como é que eu meço este tipo de propriedade? Bom, essa propriedade se chama calor latente, que é o L, né, da fórmula. É o L. Tá? O calor latente, ele funciona assim. Vamos imaginar que você tenha um corpo. Então, você tem um corpo aqui de massa M, mas vamos imaginar que ele esteja em mudança de fase. Ele está no processo de mudança de estado. Então, por exemplo, você pode ter uma mudança de estado do sólido para o líquido e do líquido para o sólido, né? Também vale, porque pode esquentar, pode dar calor, tirar calor. E tem do líquido para o gás. Ou vapor, tá? Vou chamar de vapor. Tudo bem. O que eu faço? Vamos supor que eu vou trabalhar com as setinhas. Vamos dar uma cor para elas aqui. Vamos trabalhar com o processo endotérmico. Todo mundo aqui lembra o que significa endotérmico, né, gente? Que absorve calor. Então, olha só. Eu vou pegar e vou dar um calor para o corpo. Calor. Esse calor, ele pode ser um calor que provoca fusão, se eu estiver derretendo o corpo, né? Ou esse calor provoca evaporação. Ou vaporização. Eu vou colocar o da tabela, tá? Vaporização.
Tá bom. E aí eu vou observar quanto de calor eu preciso dar para essa massa para ela mudar de estado. Toda. Então eu quero pegar toda essa massa M e mudar ela de estado. Tá? E aí eu vou definir a grandeza assim, ó. O calor latente, ele é a quantidade de calor necessário para uma certa massa mudar de estado. Tá? Notem que o calor latente, ele pode ser um calor latente do que você quiser, ó. Ele tem o calor latente de fusão, então você está avaliando o processo de fusão, tá? Tem o de vaporização, que é o do líquido para o vapor, tá? E tem os processos contrários. Então, você tem o calor latente de fusão e o de solidificação. Tem o de vaporização e o de liquefação. Notem que para cada substância, o valor do fusão, por exemplo, e vaporização são diferentes. Tá certo? São diferentes. Aqui tem uma outra coisa que eu quero comentar daqui a pouco com vocês. Tá? Como a água é show de bola. E outra coisa que é interessante é perceber que o de fusão e o de solidificação, você só troca o sinal. Que faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Então, por exemplo, ó, vamos dar um zoom aqui. Calor latente de fusão da água. Aqui, ó. Vocês devem lembrar que nos exercícios a gente usa 80. Aqui ele está usando o valor certinho. Então, o que isso quer dizer? Se eu quiser derreter 1 grama de água, para cada grama de água, eu gasto isso de calor. Tá vendo? Olha o calor latente do hélio, que curioso. Como ele derrete fácil. É o calor do nitrogênio latente. Tá? A tabela coloca valores, né, bem discrepantes um do outro. Tá bom? Tá? O calor latente, ele é percebido, né, porque a gente vai acabar juntando com a química. O calor latente de fusão, ele é observado aqui, ó. Então, veja que aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico de temperatura, né? Primeira aula do ano de química. Curva de aquecimento. Aqui, o gráfico, ele é um pouco diferente do que a gente vê na química, que é o seguinte. Ele avalia a temperatura da substância em função do calor fornecido para ela. Tá? Então, esse é um eixo de calor, tá vendo? Ó? Não é um eixo de tempo. Tá? Beleza? Então, ó, aqui, tá vendo essa parte que a gente desenha muito lá na química, né? Fala, olha, aqui tá vendo mudança de estado. Então, ó, ele tá ganhando um calor aqui, tá vendo? Ó? Ele tá ganhando um calor. E ao ganhar o calor, essa massa mudou o estado físico dela. Tá aqui o calor latente. Tá? Então, a gente diz o seguinte, olha, numa mudança de estado, como é que a gente trabalha, né, com o calor que o corpo ganha? Ganha ou perde, né? O calor associado a uma mudança de estado é igual a M vezes L. É o tal do Kmol. Tá? Beleza? Obviamente, né, como é de se esperar, né? Na fórmula do Kmol não tem variação de temperatura por uma razão muito simples. Quando uma substância muda de estado, ela faz essa mudança numa temperatura constante, que são os patamares, os platôs, né? Vamos chamar de platô, eu acho melhor a palavra. Os platôs do gráfico, beleza? Então, qual que é a brincadeirinha da história? Você tem lá 2 corpos trocando calor, ok? Quando um corpo perde calor, o que pode acontecer com ele? Ele pode resfriar ou mudar de estado. O corpo que ganha calor também pode esquentar, nesse caso, ou mudar de estado. Às vezes ele esquenta e ainda muda de estado. Então, estas situações é que são as situações mais complicadas no exercício, porque muitas vezes ele mistura 2 coisas e você tem que meio que adivinhar o que acontece, né?
Puta, será que se eu, por exemplo, quando eu misturo água com gelo, quer ver um caso muito legal? Quando eu misturo água e gelo, dá para dizer que o gelo vai derreter? Não necessariamente, supondo um ambiente isolado, né? Eu estou pensando num ambiente isolado, porque se você deixar no isopor, é claro que vai derreter, uma hora derrete. Mas se o gelo só trocar calor com água, será que lá dentro tem água suficiente para derreter o gelo? Ou será que a quantidade de gelo é tão grande que a água vai congelar? Essas observações às vezes são difíceis de você ter no exercício, tá? A gente vai deixar para falar sobre isso depois, tá? Mais para frente. Tudo bem até aqui? Perguntas? Peraí. Beleza. Qualquer coisa vai chamando aqui, tá? Pode tirar print, viu, gente? Vou trocar aqui. Tá? Percebe que na unidade do L, né, que eu acabei nem comentando aqui, deixa eu completar esse slide, vai. Desprinta. Ó, só colocar aqui, tá? Caloria por grama. Claro que isso não é sistema internacional. Se eu vou para o sistema internacional, galera, isso aqui vira joule por quilograma. Porque massa no SI é quilograma, né? Lembra da lei de Newton? A gente usa massa em quilograma porque está no SI. Tá bom? Bom, agora eu vou trocar. Agora eu posso trocar o slide, tá? Se quiserem tirar outra fotinho aqui com essa unidade, deixa eu trocar o slide. Beleza. Aqui, para a gente encerrar essa discussão, os famosos exemplos. The famous examples. Repetindo, né? São questões de material que eu tiro do SAS, questões de sala, e essas questões são referentes a esse assunto da apostila. Tá? O assunto de calor latente, calor sensível. Tá? Os exercícios que eu coloquei na lista, eles, digamos assim, já vão direto a um outro ponto, que é o ponto que a gente vai discutir na próxima aula. Então, eu preferi fazer esses exercícios como exemplo, só para a gente começar bem do basicão. Tá? Então, vamos lá. Questão número 1, que na verdade não está numerada. Um corpo de massa 80 gramas é aquecido e a sua temperatura sobe de 80 para 40 graus. O valor do calor específico da substância é de 0,4 calorias por grama. Então, ó, ele precisa, se você considerar, né, 1 grama do cara, ele precisa de 0,4 calorias para esquentar 1 grau Celsius. Então, você tem, ó, massa, calor específico, variação de temperatura. Ok? É tudo diretamente proporcional, né? Não, mentira, porque aqui é inversamente. Tá? Então, ó, o que ele está perguntando? Se eu tiver um corpo de 80 gramas, tá? Espera aí, só um pouquinho. Então, aqui você tem um calor, uma variação de temperatura, desculpa, uma massa e uma variação de temperatura. Tá? A pergunta é, se eu quiser fazer o corpo variar de menos 10 para 40, agora cuidado, de menos 10 para 40 são 50 graus Celsius. Esta variação é o que eu quero. Tá? Vamos lembrar que a variação de temperatura de um corpo é a temperatura final menos a inicial. Confere? Tudo bem? Só apagar isso aqui que eu coloquei aqui, não sei porquê. Qual vai ser a quantidade de calor? Tá? Beleza? Eu quis mostrar isso para vocês pelo seguinte.
Você pode perceber que esse tipo de questão, ela pode virar uma questão de grandezas. Grandezas, lá na matemática. Você consegue resolvê-la com raciocínios de grandeza. Aqui na física, o que, que a gente faz? A gente adianta o processo. Ao invés de pedir para você resolver uma regra de 3 desse tipo, a gente fala que Q é igual a MC delta θ. Na verdade, quando você escreve que Q é igual a MC delta θ, o que você está fazendo é basicamente olhando para a regra de 3 de uma forma mais automática. Então, beleza. Ó, nesse caso, eu vou deixar a massa em gramas. Eu vou deixar em gramas por quê? Porque o calor específico está em grama. O calor específico está em grama. A caloria, grama, grau Celsius. Então, a temperatura eu vou deixar em graus Celsius também. Tá aqui. Beleza? Deixa eu ver quanto que dá isso aqui. 80 vezes 50, que dá 4.000, né? Vezes 0,4, dá 1.600 calorias, né? O que igual a 1.600 calorias. Tá? Se você quiser deixar em quilocaloria, né? Que é o que ele está pedindo, cacau. Tá? Lembrando que o quilo, gente, vale para qualquer coisa, né? Quilo você pode usar para joule, você pode usar para metro, você pode usar para grama, para caloria, o que você quiser. O quilo, na verdade, é o 10 à terceira. Tá? Geralmente, esse tipo de questãozinha mais simples, você consegue encontrar com frequência na primeira fase da Unicamp. Né? Que é um vestibular bem... A primeira fase em si é um vestibular mais tranquilo. São 4 alternativas só, não são 5. As questões são bem diretas, que é para saber se o aluno tem um conhecimento mais básico mesmo. E aí, depois, a segunda fase, o pau come, né? A segunda fase, o pau come. Tá bom? Bom, então, alternativa B de bola. Fechamos. Ok. Podemos fazer outro? Fazer um outrinho aqui. Outro exemplinho. Aqui, a diferença do primeiro para o segundo exercício, a gente vai perceber que estão nas unidades. Né? Nesse exercício, a história é a mesma, só que ele conta um texto mais floridinho, né? E tá tudo no SI. Mentira, não tá tudo no SI. A temperatura não tá. Mas o calor tá em joule e a massa tá em quilo. Tá? Então ele fala lá, ó, a depilação a laser é um procedimento de eliminação dos pelos que tem se tornado bastante popular na indústria de beleza e no mundo dos esportes. O número de sessões do procedimento depende, entre outros fatores, da coloração dos pelos, da área a ser tratada e da quantidade de pelos. Na depilação, o laser age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Por isso que demora para nascer de volta, né? Porque se destrói a célula, basicamente, né? Considere uma raiz de pelo com massa de 2 vezes 10 a menos 10 quilogramas. Então, a massinha dela igual a 2 vezes 10 a menos 10 quilogramas. Ela está inicialmente a uma temperatura T0 de 36 graus. É aquecida pelo laser a uma temperatura final 46. Então, quer dizer, já aqui a gente já sabe que ela sofreu uma variação de temperatura de 10 graus. 36 para 46, 10 graus. Qual é o calor específico do pelo? É 3.000 joules para que 1 grama esquente 1 grau Celsius. 3.000 joules para 1 grama esquentar 1 grau Celsius. Tá? Pergunta, qual o calor absorvido? Tá? Daria para fazer com 2 regras de 3, né? Você faz uma regra de 3 com a massa
Então, 1 grama precisa de 3.000. 2,10 a menos 10, tanto. Depois você pega e faz com a temperatura. 1 grau precisa de tanto. Tanto precisa de tanto. Né? Tanto precisa de tanto. Então, ou então faz a conta na raça, com a formulinha. Já está tudo em quilo, né? Já está tudo em quilo. Já está tudo em quilo. Ah, então, peraí, é verdade. Peraí. Deixa eu só trocar aqui embaixo. Obrigado. Thank you. 1 quilograma. Pronto. Então, Q igual a MC delta teta. Q igual 2, 10 a menos 10, vezes. O C, vamos colocar em notação, né? 3.000 joules, então é 3, 10 a terceira joules, vezes a variação de temperatura, que é 10. Dá 6, 10 a menos 6, é isso? Acho que é isso. 10 a menos 6 joules. Joules, que nos dá a alternativa B de bola? Não, A, né? Tá. Tudo bem? Fechou? Podem tirar print aqui, tá? Isso aqui vai para calor latente, acho. Opa, perdão, desliguei aqui, sem querer. Pelo gráfico vem calor latente. Olha lá. Figura mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 gramas de uma substância hipotética, inicialmente a 15 graus, no estado sólido, e aí ela está aquecendo em função do calor. Tá? Aqui, se vocês me permitirem, eu vou fazer mais do que o exercício está pedindo. Vou fazer mais. Ele pede o calor latente de vaporização. Nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer tudo. Eu vou calcular, porque percebam o seguinte, ó, deixa eu dar um zoom aqui. A substância, ela passa por um estado sólido, então aqui ela tem um calor específico, não tem? Aqui ela tem um calor específico. Aí ela derrete, aqui, ó. Então ela vai ter um calor latente de fusão. Latente de fusão. Aí, a hora que ela entrar no líquido, ela esquenta. Aqui ela tem um calor sensível, um calor específico no estado líquido. Um calor específico no estado líquido. Aí ela derrete. Derrete não, ela evapora. Então aqui você tem o calor latente de vaporização. E depois ela tem o estado gasoso com calor específico. Então você tem 3 calores específicos, ó. Então aqui, onde está em amarelo, vamos colocar em amarelinho, tá? Ó. Aqui eu consigo achar um calor específico. Aqui eu consigo achar um calor específico. E aqui eu consigo achar um calor específico. E os azuizinhos vai ser o calor latente. Aqui eu tenho um calor latente de fusão. E aqui um calor latente de ebulição. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, deixa eu escrever aqui, ó. Pode até ser que algum calor sensível coincida. Eu vou calcular o calor específico do sólido. Então eu vou fazer que macete? No sólido, né, ó. Certo? Ou C igual a Q sobre M delta teta, não é? Como a gente está calculando o calor sensível, já vamos fazer direto assim. Então vamos lá, ó. Sólido. Presta atenção aqui, ó, galera. Deixa eu dar um zoomzinho. Percebe que no sólido, ó, ele recebeu 2.000 calorias
2.000 para esquentar 20 graus, tá vendo? Ó? Então, ele recebeu 2.000 calorias para esquentar 20 graus. Vamos tacar na conta. Ó, 2.000 calorias para que 200 gramas esquente 20 graus. Tá ali. Beleza? 2.000 dividido por 4.000 dá 0,5, né? Tá bom? Beleza. Tá, agora vamos fazer a mesma coisa para o líquido. Para o líquido. Líquido. Vamos lá no zoom. Ó, o líquido, ele começou no líquido com 6.000 calorias e terminou com 11.000. Então, ele ganhou nesse processo 5.000 calorias. 5.000 calorias. Ok? Ao ganhar 5.000 calorias, ele esquentou 50 graus, ó. Tá vendo? 50 graus? Então, ó, repetindo. Ele ganhou 5.000 calorias e esquentou 50 graus. Então, eu vou colocar aqui, ó. 5.000 calorias, 200 gramas, esquenta 50 graus. Tum, 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 dá 0,5 também, né? Tá? E no outro a mesma coisa. Calor específico do gás. Ele foi... Não é comum dar igual, tá, gente? É que, como ele falou que é uma substância hipotética, né? Então, tudo bem. De 15 para 18, de 15 para 18, ele ganhou 3.000 calorias. Para esquentar, peraí, de 15 para 18, ele ganhou 3.000 calorias. Para esquentar de 85 para 120, dá 35 graus, né? Então, 200 gramas, esquenta 35 graus. Deixa eu ver que essa daqui é chata de fazer. Dá 0,43 aproximadamente. Tá? Só lembrando que ele não pediu nada disso, tá, gente? Só estou mostrando como é que faz. Agora, eu vou fazer os calores latentes. Só que para o calor latente, eu uso a outra fórmula, né? Como é calor latente, eu vou lembrar que para a definição de calor latente, né? O calor latente é a quantidade de calor que uma certa massa usa para mudar de estado. Para mudar de estado. Então, vamos lá. L de fusão. Olha, na fusão, ele recebeu 4.000 calorias, tá vendo? Ó, de 2.000 para 6.000. E nessas 4.000 calorias, ele fez isso para 200 gramas. Então, ó, 4.000 calorias para 200 gramas. Certo? Beleza? Corta, corta, vai dar 4,40 por dá 20. 20 calorias por grama. Tá bom? Esse é o de fusão. O de vaporização, vamos ver aqui. Ele vai de 11 para 15.000. Aqui, ó. De 11. Peraí. Oh, Deus. Danilo. Aqui, ó. Ele vai de 11 para 15.000. Então, ele recebe 4.000 calorias para os mesmos 200 gramas. Então, deu igual. Ó. 4.000 calorias para os mesmos 200 gramas. Vocês viram na tabela que isso não é comum, né? Tabela que eu demonstrei para vocês de calor latente lá, você viu que não é comum. Calor de fusão e de ebulição serem diferentes. Tá?
Tudo bem? Então ficamos com a alternativa B de bola. Alternativa B de bola. Tá? Antes da gente passar para o último exemplo, eu queria voltar e comentar uma coisa com vocês, né? A gente mostra nessa tabela que os calores, nesse exercício, perdão, né? A gente foi fazendo as contas, os calores latentes deram iguais, os específicos também, isso não é comum, como eu disse para vocês. Na tabela lá atrás, deixa eu voltar um pouquinho, aqui, ó, a gente observa uma diferença bem grande na água, no que diz respeito ao calor latente, ó. O calor latente de fusão é aproximadamente 80. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Para a água, o calor latente de fusão é aproximadamente 80 calorias para 1 grama. Então, quer dizer, para você derreter 1 grama de gelo, você precisa dar 80 calorias. Para a gente vaporizar água, o valor aproximado é de 540. Tá? Por que eu estou chamando a atenção do caso da água especificamente? Porque esta mudança de valor muito grande, ela tem uma explicação de uma coisa que a gente estuda lá na química. Alguém arrisca? O que a gente estuda na química que poderia ser usado para explicar essa diferença tão grande de vaporização, né? Quer dizer, o que eu estou percebendo, né? Eu preciso de muito mais energia para evaporar 1 grama de água do que para derreter 1 grama de gelo, né? Deixa eu ver, apareceu aqui. Tem a ver com isso, exatamente. Tem a ver com intermolecular. Por aí a coisa. O que acontece no caso da água? Quando você vaporiza a água, você está quebrando a ponte de hidrogênio. Você está quebrando. Quando eu derreto o gelo, eu não estou quebrando a ponte de hidrogênio ainda. Eu estou, na verdade, diminuindo a interação. Você pode perceber que esse comportamento ele se mantém para os outros compostos. Pode perceber, ó. Olha o hélio. O calor latente de fusão do hélio é 1,2. Então, para você pegar hélio sólido e transformar em líquido, você gasta 1,2 caloria por grama. Quando você quer ferver, olha o que acontece com o calor. Sobe. Isso é uma evidência da força intermolecular trabalhando. Porque no estado líquido, você ainda tem interação molecular, mas no gasoso não. Então, o processo de evaporação ele é sempre mais... Eu vou usar um termo que não é muito apropriado, né? Mas é o mais difícil, tá? E aí, gente, tá aí uma outra maravilha da água líquida. Cada grama de água... Gente, cada grama de água rouba para derreter 540 calorias. Ó, faz uma conta aqui para você entender o tamanho dessa brincadeira. Ó, 1 grama de água evaporando absorve 540 calorias. Gente, para você ter uma noção do que é 540 calorias, você consegue fazer, por exemplo, com essa energia, você consegue aquecer 100 gramas de água. 100 gramas de água, você consegue aquecer quase 6 graus. Com a energia que 1 grama de água rouba para evaporar. Aí você entende por que o processo de transpiração é fundamental para a gente.
né? Olha a ponte que dá para fazer com a biologia. Nós temos lá toda a nossa homeostase. Quando você vai fazer uma atividade física, por exemplo, primeira coisa que acontece no seu corpo, sudorese. Frequência cardíaca aumenta, circulação aumenta, você começa a perder muito calor. Depois de um tempo, começa a formar água na tua pele. Essa água, ela é liberada pelo teu próprio corpo, pelas glândulas sudoríparas, para que ela evapore. O intuito daquele suor é secar. Porque para ele secar, ele vai ter que roubar calor de algum lugar. Né? A gente fala assim, o suor esfria o corpo. Claro que ele esfria o corpo, porque ele rouba calor do corpo. Quando você está suando, você está perdendo calor. Por que é interessante perder calor pela água? Porque a água rouba calor pra caramba para conseguir evaporar. Tá bom? Beleza? Então, né, quer dizer, a gente vai... Eu gosto muito dessas aulas porque é muito louco, né? Você vai vendo a água, né? Eu gosto muito de falar da água porque, assim, a água foi... A sensação que dá é que a água foi feita para gerar vida. Né? Olha a quantidade de propriedades que a gente vai olhando e vai falando, puta, por isso que você transpira água. Puta, por isso que a umidade do ar é tão importante. É muito interessante você perceber a importância da água, né? Não só porque a gente pensa na água assim, eu preciso tomar água para sobreviver. Não é só isso. Né? Se a gente tirar da água esses papéis que ela exerce, não tem como você ter vida mesmo tomando água. Né? Por exemplo, tudo bem, você continua tomando água, mas eu vou tirar água da atmosfera. Já era. Morremos. Vou tirar água da transpiração. Morremos. Eu tenho que ter água na transpiração. Tá? Aí só um outro comentário, bem breve também. Um aviso para quem gosta de usar desodorante antitranspirante. Né? Desodorante antitranspirante. A transpiração é um evento fisiológico. É óbvio que com a transpiração você tem um efeito colateral chamado sovaco. Então tem gente que tem sovaco que, tipo, 7 horas da manhã o cara parece que dormiu sei lá onde. Né? O que o antitranspirante faz? Ele bloqueia os poros. Ele bloqueia os poros. Não se esqueçam que bloquear os poros não impede o teu corpo de transpirar. Não sei se vocês sabiam disso. O teu corpo ele vai tentar transpirar por onde dá. Então, existem alguns estudos que, por exemplo, relacionam esse tipo de desodorante, né, que a gente usa muito nos últimos dias, com pessoas que começam a ter sudorese na mão, sudorese na perna, no pé, tá? E em outras regiões, se é que vocês me entendem, tá? Quando a sudorese é pronunciada, a coisa fica complexa. Se é que vocês... É sério. Tem uma disfunção, né? Vocês já viram falar de uma disfunção? Que é uma disfunção, eu não sei se ela é glandular, hormonal, o que a pessoa pinga pela mão. Pinga de pingar mesmo, pingar. Tipo, a pessoa tem que andar com um lenço na mão, tá? Geralmente, os caras chegam, em alguns casos, quando a sudorese é muito intensa, os caras chegam a extirpar a glândula para a pessoa parar de transpirar por aquela região que ela transpira. Pizzaiolo, né? Tudo bem, fechou. Então vamos fazer a última questãozinha aqui dos exemplos, tá? Para gente fechar a balada. Botox também, verdade, Botox, né? Porque o Botox ele paralisa, né? Como ele tem ele causa uma paralisia mioneural, né? Porque a glândula ela é controlada por sistema nervoso. Então você meio que para ela, exatamente. Também, Botox. Também tem que ficar reaplicando, né? Também tem que ficar reaplicando de tempos em tempos, porque ele tem esse tempo de ação, né? Muito louco, né, cara? Os caras desenvolvem tratamento para tudo, né, gente? A verdade é que a ciência é um negócio realmente precioso. Né? Bom, a última questãozinha, ela vai fazer esse joguinho do calor específico, comparando um com o outro. Ele fala o seguinte: 2 porções de líquidos A e B, de substâncias diferentes, de mesma massa, apresentam calores específicos 0,58 e 1. Então, você tem uma substância A, com uma massa M, um calor específico 0,58
E a substância B, calor B, 1, que é água, né? Grama grau Celsius. Então, quer dizer, quem esquenta mais? É o A. O A esquenta mais. Se você der a mesma quantidade de calor para os dois, o A esquenta mais. Ele precisa de menos calor para variar 1 grau Celsius. Tá. Se ambas, olha lá, se ambas receberem a mesma quantidade de calor, sem mudar de estado, porque se mudar de estado aí eu tinha que considerar o que mole, né? Podemos afirmar que item A, a porção, bom, o líquido A esquenta mais, né? A substância A esquenta mais. A porção do líquido A sofrerá maior variação de temperatura do que a porção do líquido B. Beleza, acabou. Fechou. Fechou. Tá? Beleza? Como é que você prova matematicamente isso, né? Só pensando, vamos supor que eu precisasse provar numa prova discursiva, né? O que você pode fazer? Olha, a variação. Se você pegar o Quimacete e isolar a variação de temperatura, porque basta. Por que eu quero isolar a variação de temperatura? Porque as alternativas elas jogam com isso, não é? O líquido A sofre maior variação de temperatura que o B. Aí na alternativa B, o líquido B sofre maior do que o líquido A, né? Então, a variação de temperatura, ela é basicamente o quê? Q igual a E sobre MC, não é? Acabou. Então, veja, o calor é o mesmo para os dois. A massa é a mesma. Aquele que tiver o maior C esquenta menos, né? No caso dos dois terem a mesma massa, né? Que é o caso. Pergunta aqui, numa discursiva a gente deveria escrever a fórmula ou pode usar símbolo? Tanto faz, viu? Não tem muita regra para isso, não. Não tem muita regra, não. Qual é por incrível que pareça, né, gente? Qual é o pré-requisito? Que o examinador entenda. Por exemplo, tem muito aluno que gosta de explicar isso. Então, ele vai traduzir num texto, né? Isso, escrever num texto. Não tem problema, não. Tá? Pode usar símbolo, não tem problema nenhum. Uma outra coisa que eu queria comentar, só para a gente encerrar, tá? Já encerrando. Vamos imaginar. Então a resposta é A, fechamos, né? Vamos imaginar que eu resolva fazer um gráfico. Um gráfico de quantidade de calor. Vamos fazer do jeito que a gente costuma fazer tradicionalmente, né? Vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar a variação de temperatura no eixo X, no eixo Y, perdão. Ou temperatura só, né? Não vamos colocar variação, porque a variação vai dar o gráfico. Danilo. Se decide, criatura. Então, ó, temperatura em graus Celsius em função do calor. Como é que seria o gráfico? Primeira coisa, né? Primeira coisa. Calor em função de temperatura. Se você olhar para a fórmula do Quimacete, você já saca que calor é diretamente proporcional à temperatura. Portanto, é uma reta. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Eu vou desenhar duas retas, tá? O que vocês têm que tentar me dizer? Ou se quiser responder, ou só pensar mesmo. Qual reta é o corpo A, qual é o B? Tá? Espera aí. Essa é uma reta. E essa é uma outra reta. Tudo bem? Então, qual é? A gente já sabe quem é o corpo A, quem é o corpo B. O corpo A é o corpo 0,58, o corpo B é o corpo 1, o corpo A é o corpo que esquenta mais, o corpo B é o corpo que esquenta menos. Traz isso para o gráfico. Quem é A, quem é B? É a última pergunta da aula, tá?
É a última pergunta da aula. Quem é o corpo A, quem é o corpo B? Olha lá, é só falar que é a última pergunta da aula que os caras respondem rápido. Falo para vocês. A é amarelo. Todo mundo falando que o A é amarelo. E o B é o azul. Ah, Charles, moleque. Ó, vamos lá. Vamos conferir a resposta. Os dois receberam a mesma quantidade de calor, não é? Então, bora lá. Vamos escolher uma quantidade de calor qualquer no gráfico, ó. Escolhe uma quantidade de calor que... O corpo amarelo, ele com uma quantidade de calor que... Ele aumentou bastante a temperatura, né? Isso aqui é a temperatura final do corpo A. Ou do corpo qualquer, né? Que é o corpo A. Espera aí. Aqui, ó. Você tem uma temperatura final. Temperatura final. O corpo azul, você percebe que ele esquenta com mais dificuldade. Por que ele esquenta com mais dificuldade? Ó? Porque com a mesma quantidade de calor que o de cima recebeu, o azulzinho, ele esquentou menos. Percebem? O azulzinho esquentou menos. Um θF diferente. Então, resumindo, o corpo B esquenta com mais dificuldade. Então, com a mesma quantidade de calor, ele esquenta menos. E o corpo A tem uma maior facilidade para esquentar. O corpo A tem uma maior facilidade para esquentar. Tá bom? Fiquem atentos, porque os vestibulares gostam muito de trazer essa questão com gráfico. Então, o cara fala assim, ele dá a brincadeira, ele pode, por exemplo, te dar as informações e perguntar quais são os gráficos, ou ele pode fazer diferente. Ele pode te dar o gráfico, ele só te dá o gráfico, ele fala assim, considere dois corpos A e B, cujas temperaturas são monitoradas de acordo com o gráfico. Ponto. E aí ele começa a lançar as alternativas. Percebe? Então, o que você precisa trazer do gráfico? Que quanto maior a inclinação da reta, maior é a facilidade para o corpo esquentar. Repetindo, quanto maior a inclinação da reta, maior a facilidade para o corpo esquentar. Se o corpo tem mais facilidade para esquentar, o calor específico dele é baixo, que é o que está acontecendo com o nosso queridão aqui, ó. Tá bom? Se a curva tem uma inclinação menor, então você está falando do corpo B, então a curva tem uma inclinação menor, o que significa que o corpo esquenta com mais dificuldade. O corpo esquenta com mais dificuldade. Tá bom? Belezitia? Então, alternativa A de acabou. A de acabou. Perguntas, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Algum adendo? Fiquem à vontade, tá?